Senhoras, senhores, muita luz e muita paz. Tratamento espiritual, emocional e psíquico ou psicológico à distância, com o Dr. Bezerra de Menezes. E hoje nós vamos falar um pouquinho do tema escolhido pelo Dr. Bezerra, chamado Água e Luz. Seja bem-vindo, Dr. Bezerra de Menezes. Com a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus, seja bem-vindo. Queridos amados, filhos da alma coletiva do universo, os filhos da esperança, os filhos da luz, da serenidade, da construção e reconstrução do núcleo psíquico em transformações múltiplas nesse espaço contínuo universal. Certa feita, uma pessoa de condições financeiras muito precárias foi procurar um médico da alma para aconselhar o tratamento das dores no ventre de seu filho. Naquele momento, aquela pobre senhora tinha no seu coração um ideal: ajudar o filhinho que tinha problemas emocionais. Como esse filho tinha problemas emocionais, ele já tinha visitado os médicos clínicos do hospital da sua cidade e lhe aconselharam buscar socorro psicológico. Mas ela não conseguia adequar o socorro psicológico ao tratamento do filhinho. As condições eram precárias, as dificuldades na vida eram onerosas e ela precisava enormemente ver o filho melhorar. Então ela orou com muita fé ao Deus Pai de amor, ao Deus Pai Criador, que lhe mostrasse algo, uma energia, uma luz que pudesse ajudar o seu filho. Ele tinha problemas em casa, o pai era muito ausente, a família passava por diversas dificuldades. Ela não poderia custear um tratamento psicológico mais aperfeiçoado, nem um tratamento terapêutico com os terapeutas da época, que eram muito caros ao senso comum. Em poucas palavras, aquele jovem não poderia deitar-se a um divã terapêutico porque não podia pagar, mas ainda assim não estava esquecido pelo amor em Deus. Então essa mãe orou com muita fé, e essa oração alcançou as colônias espirituais mais altas do plano extrafísico ou astral do plano em torno da pátria brasileira. E nesse mistério fomos solicitados da nossa equipe, Dr. Bezerra de Menezes, para que descêssemos até aquele lar e averiguássemos o que ocorria com aquela criança, com aquele filhinho. Através do processo de auscultação, nós fomos entender que o jovem, aproximadamente 13 anos de idade, ainda um pouco mirrado, um pouco atrofiado pela má alimentação, pelos cuidados precários com as subsistências da vida, naquele momento nós mentalizamos o que poderíamos fazer para ajudar aquela mãe e aquela criança. Aplicamos passes longitudinais que dispersaram os fluidos mais densos, os chamados bacilos psíquicos da câmara mental e as densas névoas de mágoas obscuras que estavam no recesso profundo daquela alma. Então, aquela mãe adormeceu, era noite, e dialogando com seu espírito enquanto ela dormia, nós auxiliamos a sonhar que o filho estava num campo iluminado com muita luz solar, ao lado de uma belíssima lagoa que reverberava nas suas águas plácidas o brilho sereno do sol. Quando ela despertou, ela tinha a intuição exata do que nós queríamos. Ela levou o filhinho já despertou regurgitando, porque a ansiedade era muito grande. Então ela conduziu o filhinho a uma cadeira muito simples, com o braço na janela,
no seu braço, no braço do menino, e isso era o horário entre as 10 horas da manhã e as 11, o menino tomava um pouquinho de sol. E ela pegava uma colher, ia até a água, a torneira da água, e pegava um pouquinho de água. E cada tantinho d'água numa colher, ela levava aos lábios do filho e dizia: Deus te abençoe, meu filho. Novamente ela pegava uma colher, botava um pouquinho de água corrente, água potável, filtrada, e dava nas bocas do filho, na boca do filho: Deus te abençoe, meu filho. E assim ela seguiu, dia após dia, abençoando o filho através da oração na luz solar e através da água que se tornava fluida, se tornava magnetizada pelo seu amor. Aos poucos, aquela criança foi sentindo um amor muito grande na sua alma, um amor que foi curando os recessos do seu espírito, que foi iluminando as atividades profundas e mnemônicas da sua alma, um amor que a trouxe serenidade, e trouxe serenidade para o filho também. Aquele simples ato de tomar um pouquinho de sol às 10 horas da manhã no braço do filho que ficava na janela, e aquela água que ela pegava da torneira numa colher e levava na boca do filho, dizendo a ele: Deus te abençoe, meu filho. E novamente ela levava aos seus lábios, novamente com a água: Deus te abençoe. Quando o filho estava satisfeito com a água, ela depositava a colher do lado, ficava ao lado dele e rezava a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Santo Anjo. Depois ela aguardava um pouco, e a criança aos poucos foi recebendo uma terapêutica espiritual da alma, envolta nos fluidos etéreos do amor. Queridos irmãos, nem sempre encontramos tudo o que gostaríamos na matéria. Nem sempre os vossos recursos podem disponibilizar dos mais avançados tratamentos psicoterapêuticos. Mas se você se encontra com um filhinho em ansiedade, um esposo, um cônjuge, uma irmã com ansiedade, e além do tratamento psicoterapêutico que ele possa fazer, além do tratamento com o psiquiatra, além do tratamento humano, procure também esse tratamento da alma. Tomar alguns minutos de sol no braço, levar a água na colher até a boca, a água da torneira, e cada gole d'água você diz: Deus te abençoe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Que essas águas curem o teu espírito, protejam o teu ventre, iluminem o teu organismo e transmita para as tuas células fluidos benfazejos do amor. O tratamento, tão simples e humilde, mas tão amoroso, pode fazer a diferença para a segurança emocional do teu familiar e o equilíbrio psicobiofísico do teu coração. Do servo mínimo Bezerra de Menezes. Obrigado, senhor Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado, querida espiritualidade amiga. Repassando então o que disse o mentor espiritual, em muitos casos, que já está se fazendo tratamento com a medicina humana, que nós nunca podemos abstrair, da medicina humana, porque o corpo biológico precisa do cuidado da medicina humana, mas em casos em que já se esgotou-se as possibilidades, Dr. Bezerra disse desse caso quem atendeu, desse caso clínico quem atendeu, a pessoa coloca um pouquinho o braço no sol, para não tomar sol muito forte na cabeça, e a síntese da vitamina D, mas o tratamento fluídico da água potável numa colher, enche a colher com a água potável, leva à boca da pessoa e diz: Deus te abençoe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. E depois coloca de novo a água na colher e diz: que essas águas te iluminem e te curem, que essas águas te abençoem e te protejam e elevem enormemente a tua felicidade, trazendo serenidade, paz e equilíbrio no teu coração. Derrama sobre nós, Senhor, as tuas bênçãos, ilumine os nossos caminhos, tenhamos um dia de harmonia e paz. Mero Robert Filho, equipe espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Um ósculo de luz, que essas águas que vão ser levadas a seus lábios sejam
inebriantes e medicamentosas do espírito, de luz e paz.